Outubro Rosa já passou, mas a conscientização precisa ser diária. Você sabia que o diagnóstico precoce aumenta em até 95% a chance de cura do câncer de mama? Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Hoje a minha convidada é ela, Gisele Duarte. Para mim é uma honra estar aqui com você, dividindo um pouquinho da minha história com vocês. É um prazer estar aqui. Gisele, conte um pouco pra gente, né? Foi uma honra ter você aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Conta um pouco pra gente a sua história de vida, a sua trajetória, até chegar ao diagnóstico. Meu nome é Gisele, eu tenho 37 anos, sou paciente oncológica, o meu CID é o C50, eu sou casada, sou mãe de Giovanni, de 8 anos, a Angelina, de 9 meses, sou estudante de psicologia e estou aí na luta diária contra o câncer, trabalhando com a internet, tentando de alguma forma compartilhar minha história com outras mulheres. Sim. Quando você recebeu o diagnóstico assim, como é que foi você ter... Você foi o quê? Alguém te avisou? Você procurou ajuda? Sentiu algum sintoma ou não? Então, no primeiro momento, eu senti um nódulo, na minha mama, e eu já havia perdido a minha mãe com câncer também, mas o câncer da minha mãe não era câncer de mama, era um câncer no pâncreas. E aí eu senti esse nódulo no primeiro momento, eu fui em busca de ajuda profissional. Sim. Pois bem, nesse primeiro momento, quando eu busquei esse profissional, a médica me informou que eu não precisava me preocupar, porque eu não tinha parâmetro por conta da minha idade, eu era muito nova, sou uma paciente muito nova. E aí ela falou que não tinha parâmetros para câncer. Naquele momento eu estava preocupada por conta da situação da minha mãe, mas ela falou que não era câncer. E aí eu fiquei despreocupada. Só que passado um ano, a minha mama começou a deformar, comecei a sentir alguns sintomas e procurei ajuda em outro profissional. Quando eu procurei outro profissional, eu descobri que eu estava com câncer de mama, de um estado bem avançado. E então, ela não chegou a fazer então um exame na hora, ela só te avaliou? Não, ela só fez o toque e não falou mais nada. Que ela achou que não tinha relação devido a ser pâncreas e o teu ser na mama, né? Sim, ela falou que por eu ser muito nova não havia relação, por conta que o câncer da minha mãe não havia sido mama nem ovário, então não precisava me preocupar. Você estava gestando na época? Como é que foi assim antes? Como é que foi lidar com a gestação, né? Quando você recebeu esse diagnóstico? Então, foi bem desafiador. Por quê? Eu descobri a gestação, eu estava fazendo o tratamento, estava na metade do tratamento. Eu engravidei no período de quimioterapia. Sim. Então, eu descobri a gestação, eu já tinha passado pela quimio, eu fiz a cirurgia. E antes de iniciar a radioterapia, eu descobri a gestação. Foi bem desafiador, diante da medicina, um pouco provável uma mulher gestar nesse período mesmo, porque os tratamentos, as medicações que a gente faz uso, acaba tornando a mulher infértil. Sim. E aí, foi um caso à parte, eu costumo falar que foi um milagre que aconteceu, e eu comecei a gerar. E aí eu descobri a gestação e foi todo um processo, porque nós tivemos que parar o tratamento para cuidar da gestação. E havia um medo que nos permeava e nos rodeava, porque os médicos achavam que a minha filha viria com alguma deficiência severa. Sim. Então nós tivemos que ter todo um cuidado, porque só descobriu a gestação mais da metade do tratamento. Foi bem desafiador, né? Quando a gente recebe uma informação, até a nossa mente se adaptar a uma nova realidade. E eu vi que você tem muitos amigos, né? Nesse período de gestação, nesse momento desafiador. Qual foi a importância dos teus amigos, assim, família? Porque os amigos e família ajudam a gente a dividir um peso emocional, né? A carregar um peso emocional. Sim, eu costumo falar que foi muito importante, porque eu já tinha essa falta, Eu sou órfã, não tenho nem meu pai nem a minha mãe. Então, os meus amigos foram fundamentais nesse processo. Eu tive uma rede de apoio muito ampla, A família do meu esposo me ajudou, amigos, a minha família também. Então, foi extremamente importante, porque sozinha eu não ia conseguir lidar com tudo isso que estava acontecendo, conseguir digerir tudo, porque é difícil. Uma gestação, um tratamento de uma doença séria, a gente não consegue passar por isso tudo sozinha. E eu aprendi com o câncer que era necessário eu aceitar ajuda, eu precisar de outras pessoas, porque a gente leva muito esse estigma de que a gente consegue dar conta de tudo sozinha, e não é bem assim. Eu entendi que eu precisava lidar e aprender a conviver e a precisar, e graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito bacana. Você sempre foi considerada aquela mulher muito forte, porque para pedir ajuda, às vezes a gente tem essa dificuldade, assim, de pedir ajuda. Chega um momento que você falou assim, vou pedir ajuda, tu passou por terapia também, né? Sim, sim. Então, para mim foi muito difícil, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei um bom tempo sem contar para ninguém. Eu não queria contar para ninguém, porque dentro de mim eu tinha uma sensação de que as pessoas iam ter pena de mim.
Sim. E eu não queria ninguém tendo pena de mim. Então eu escondi durante um bom tempo, né, a questão do diagnóstico. Um tempo após, eu me lembro que minha terapeuta falou assim: Gisele, você precisa dividir isso que você está vivendo. Você não vai conseguir levar isso sozinha. E aí eu falei, bom, eu preciso contar. E aí eu comecei a contar aos poucos, comecei a contar para minha família, para alguns amigos mais próximos. Eu comecei a lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu tive que aprender a aceitar ajuda, porque a gente sempre cresce, né, com essa questão de que a gente consegue dar conta de tudo, a gente não precisa, a gente vai lá e faz, a gente é muito autossuficiente. Sim, sim. E eu tive que aprender que eu precisava aceitar essa ajuda, eu precisei aprender a pedir ajuda. O ser humano, a gente está sempre em desenvolvimento, né? Todo mundo precisa de todo mundo. Claro que eu respeito porque às vezes a nossa criação tem muito isso. Principalmente você que teve algumas ausência, né? Do pai, da mãe. E quem foi os seus cuidadores primários, assim? Teve alguma tia, um primo que ao decorrer da sua vida que te ajudou de alguma forma? Então, assim, eu tive ajuda mais dos meus irmãos, assim, mas eu perdi os meus pais, eu já estava numa fase adulta. Então foi aquela questão mesmo de ter que lidar com isso sozinha e aprender a lidar com essa falta. A gente costuma dizer arregaçar as mangas e enfrentar a vida, né? Isso aí, eu tive que aprender de alguma forma a me virar tendo essa ausência, né? A minha mãe era uma rede de apoio para mim, eu tive que aprender a lidar com isso e me reinventar. Sim. E nessa questão, assim, quando a pessoa enfrenta esse diagnóstico, como foi lidar com a perda, assim, do cabelo, né? Porque a mulher é muito vaidosa, né? Então, vai ser uma mulher vaidosa. É até engraçado, assim, eu vou dividir um pouco Sim. de como foi perder o cabelo, como foi todo esse processo, porque o câncer mexe muito com a autoestima feminina. O cabelo não foi tão difícil pra mim, não. Eu tive outras coisas que eu perdi e foi bem mais complicado. O cabelo foi assim, a história do cabelo foi assim, eu recebi o diagnóstico e eu comecei a não me identificar, eu usava um cabelo black e eu comecei a não me identificar com a minha aparência no espelho. E antes de iniciar a quimioterapia, eu decidi cortar o meu cabelo. Então eu fui lá. Você decidiu por conta própria? Por conta própria, eu falei, não, eu vou lá, vou cortar, eu quero encarar esse momento da forma que eu quero. Falei, bom, eu não vou esperar cair, não vou esperar ninguém mandar eu cortar, eu vou cortar por mim mesma. Eu fui no salão e eu falei pro barbeiro, corta, faz um nevô, porque eu sempre quis cortar o cabelo assim. E aí quando o pessoal começou a me ver com o cabelo cortado, achava que era por estilo, era moda, era coisa do momento. Não, eu queria me adaptar à minha imagem, né? Sem os cabelos, eu queria me desapegar. E eu queria fazer aquilo de uma forma muito leve. Então eu falei, bom, eu preciso fazer do meu jeito. Perfeitamente. Eu não vou esperar chegar o momento de ver o cabelo cair e sofrer por isso. Eu preciso fazer de uma forma mais leve. E assim eu fiz. Mesmo com o cabelo muito curto, ainda assim cai. Sim. E aí quando começou a cair, foi bem complicado. Porque eu senti. E assim, dói um pouquinho quando os fios vão saindo, né, do bulbo capilar, dói. E assim, foi um pouquinho difícil, mas aos poucos eu fui me adaptando. Agora, uma coisa que foi muito difícil foi quando eu perdi os cílios. Os cílios, né? Por incrível que pareça, porque quando eu olhava no espelho, aí sim, eu tinha aquela sensação de que eu estava doente, assim, a ficha caiu ali. Sim. Eu tô doente, eu tô passando por um processo. Mas o mais difícil, o que foi mais difícil pra mim, foi quando eu fiz a cirurgia e retirei a mama. Sim. Foi muito complicado, porque eu me olhava no espelho como se eu tivesse mutilada. Entendi. Imagina você nascer, você ter um corpo e de repente você vê que você tá diferente. Tá faltando alguma coisa, não tá. Até a mente se adaptar a essa nova realidade. Sim, então foi até muito interessante porque eu passei um mês sem conseguir me olhar no espelho. Então eu dependia do meu esposo para me dar banho, ou de alguns amigos, algumas amigas para me dar banho, para fazer o curativo e tudo mais. E aí eu não conseguia me olhar no espelho. E num dia, assim, qualquer, meu esposo me dando um banho, eu olhei no espelho. E quando eu olhei no espelho, eu comecei a passar mal. Eu não conseguia me ver, né? Ver a minha imagem diante do espelho. Então, assim, foi muito complicado. As pessoas acham que eu levo de uma forma muito leve, igual você falou sobre essa questão de ser forte. Sim. Eu sempre falo, assim, por trás dos bastidores, eu não sou essa fortaleza toda. Exatamente. Então, eu aprendi também a me acolher. Perfeitamente. Sabe? Eu aprendi a me acolher, porque eu não sou essa fortaleza o tempo todo. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem, e o dia que eu não tô bem, tá certo, tá tudo bem. E vai passar. É isso aí. E vai passar. E foi muito importante. Então, assim, o que foi mais difícil pra mim não foi o cabelo. Foram os cílios, né? E a mama. E teve um momento, assim, mais difícil que você queira compartilhar, né? Porque, claro, são vários dias, vários meses. Teve um momento, assim, que te marcou, assim, Thiago, esse momento me marcou. Que você queira, caso, compartilhar? Então, teve um episódio, né, que me marcou durante todo esse processo de tratamento. Numa determinada noite eu estava passando muito mal e assim, eu tinha episódios constantes assim, de sangramentos.
E eu tava dormindo, a gente tava dormindo na casa da minha sogra, e aí eu comecei a passar mal na madrugada. Sim. Meu esposo estava dormindo e meu filho acordou. E ele viu que eu tava passando mal. Nesse momento, ele não podia fazer muita coisa, ele era um menino de 6 anos. 6 anos de idade. Isso. E aí ele se levantou junto comigo, me levou na cozinha, pegou um copo de água pra mim, me levou ao banheiro. E eu lembro que a gente deitou e ele ficou acordado, fazendo carinho na minha careca. Ele adorava quando eu tava fazendo que eu tava careca. E ele ficou fazendo carinho em mim. E eu me lembro de uma cena que ele ligou a televisão pra ficar assistindo televisão e eu continuei passando muito mal e acabei fazendo barulho. Meu esposo acordou. E aí foi interessante que ele voltou a dormir. Sim. Ele acabou dormindo. No dia seguinte eu fui conversar com ele e falei, meu filho, por que você ligou a televisão? Você ficou acordado? Ele falou assim, mamãe, eu liguei a televisão pra conseguir ficar acordado cuidando de você. Ele já tinha uma mentalidade de grande líder, né? Sim, então assim, ele foi uma coisa que me marcou, ele tinha esse cuidado comigo, sabe? Ele tinha esse cuidado, assim, aí você vê que você não falhou quando você vê que de fato você tá preparando, tá criando, né? Um homem, tá preparando. Sim, exatamente. Bom, então assim, eu entendi que a minha missão estava cumprida ali, porque ele teve aquele cuidado comigo. Então eu falei, bom, se ele teve esse cuidado comigo, ele vai ter esse cuidado com os filhos dele, com a esposa dele. Exatamente. Enfim, assim, foi uma coisa que me marcou. Eu tava muito mal e ele tava com aquele cuidado, assim, teve aquela preocupação de cuidar de mim. Então foi algo que me marcou. Já é um grande homem, né? Sim, sim. Teve alguma sequela que te afeta até hoje, assim? Porque eu sei que o tratamento, ele deixa muitos resíduos, né? Se for dizer dessa melhor forma. Teve alguma sequela que até hoje, assim, te marcou? Não. Então, eu costumo falar que o momento mais difícil é sempre o que você tá vivendo. Então, quando eu estava passando pela quimioterapia, era muito difícil a quimioterapia, que tinha diversos efeitos colaterais. Quando eu fiz a cirurgia, foi o momento mais difícil. Quando eu fiz a rádio, foi o momento mais difícil. Eu agora estou fazendo um tratamento que se chama hormonioterapia, Sim. que é uma terapia oral, uma quimioterapia oral, é um bloqueador hormonal, porque meu câncer é um câncer hormonal. E eu faço uso de medicações, e essas medicações, eles bloqueiam a minha produção de hormônios. E aí eu entrei na menopausa. Sim. E aí é muito complicada essa questão da menopausa, porque é como se eu tivesse envelhecido 50 anos em 2 meses. Perfeito. Então eu sinto muitas dores nas articulações, eu desenvolvi fascite plantar, que é mais conhecido como esporão. E aí eu sinto muitas dores nos pés. E o pior disso tudo, assim, o que mexe muito comigo, assim, como mulher, é a questão da falta de libido. Sim. E poucas pessoas falam disso, porque isso é muito complicado. No meu caso, eu não posso fazer reposição hormonal por ter um câncer, né, hormonal, então eu não posso fazer reposição hormonal. E é uma coisa que mexe muito, assim, Sim. quanto mulher, porque tem momentos que eu sinto como se eu estivesse morta, assim, eu tô estando viva e parece que eu tô morta, mas aí a gente tem que trabalhar no nosso psicológico. Sim. E de alguma forma tentar, né, reverter essa situação e tentar levar de uma forma muito leve, porque é bem complicado. Você tá acompanhada, tu passa por terapia para ajudar nesse processo, né? Até porque é um desafio, né? Sim, toda paciente oncológica, ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né? Então eu sou acompanhada por enfermeiros, por uma equipe de nutrição, uma equipe de odonto, profissionais de psicologia. A gente é acompanhado por uma gama de profissionais porque é necessário, porque acaba afetando, você acaba tratando o câncer e afetando diversas outras áreas. Então é importante o acompanhamento de diversos profissionais. Então, sim, eu sou acompanhada por um psicólogo. A importância do marido nesse momento aí, porque um grande homem, qual é o nome dele? Alcinei Júnior. Eu gosto de honrar quem tem honra, né? Eu sempre parto dessa premissa de a gente honrar, ter gratidão pelas pessoas que nos cercam. Isso aqui eu falo de coração. Então, ele sempre te acompanhou, te levou para esse acompanhamento? Sim, foi fundamental, assim. Eu costumo falar, algumas amigas brincam, que ele honrou os votos que ele fez no altar. Sensacional. Que é na saúde e na doença. O Júnior foi fundamental, foi crucial no meu tratamento. Muitas mulheres, né, eu queria ressaltar isso, muitas mulheres, quando descobrem o diagnóstico, são abandonadas pelos seus companheiros. É um número muito grande de mulheres que passam por isso. Que é o momento que mais precisa, né? Sim, e eu tive todo o suporte dele, fui acompanhada, e ele, o tempo todo ali do meu lado, e eu tinha muito medo, né, passei por algumas fases, e eu pensava assim, bom, o que vai ser de mim agora? A gente é um casal muito novo, e tô passando por tudo isso, a mama uma diferente da outra, o corpo muda, e eu ficava com aquele medo, né? Sim. E ele sempre ali do meu lado, dizia, eu não vou te abandonar, eu te amo, eu tô contigo. E assim, foi um suporte, foi fundamental no meu tratamento. Ele chorou junto comigo, ele sofreu junto comigo e tá até hoje.
Tanto que, né, nesse período, ele me amava tanto que nesse período eu acabei até engravidando. Eita. Aí, ó. Graças a Deus. Tem alguns mitos que as pessoas colocam, né, no diagnóstico, nesse diagnóstico, não? Alguns mitos? Tem uma coisa que me incomoda muito, incomoda todas as pacientes, algumas falas, né, algumas falácias, que incomodam muito, né, e eu gostaria de compartilhar algumas. A primeira é que tá com câncer é uma sentença de morte. Não é bem assim. Não é bem assim, exatamente. A medicina tem avançado muito, então a cada dia que passa, né, você vai descobrindo novos métodos, novos tratamentos, e a nossa sobrevida, cada dia que passa, está aumentando muito. Então não é porque a paciente está com câncer, significa que ela vai morrer, não. Exatamente. As chances de cura são muito grandes quando é feito o diagnóstico de forma precoce. Uma outra questão também é... câncer é porque guardou ressentimento. Nossa, não. Isso é um absurdo. Essa pra mim ignorância, né? É ignorância. Tá com câncer porque guardou raiva, guardou mágoa, guardou ressentimento. Eu acho que ninguém, em sã consciência, vai querer ter uma doença dessa gravidade e vai querer guardar ressentimento por isso. Então, a gente sabe que o câncer pode ser por diversos fatores, né? Mas não tem nada que possa prevenir, nem possa... A gente não consegue ter esse controle, o porquê do câncer. Então, assim, é uma coisa muito absurda você ouvir que, você guardou ressentimento, você guardou raiva, é por isso que você tá com câncer. Acho que pra mim é o mais absurdo. Um absurdo, e nessas questões das pessoas que não leiam nada, não pesquisam nada, mas querem ficar dando opinião, né? Eu converso sobre vários assuntos com vários amigos, e eu falo, irmão, você leu isso aí aonde? Não, é minha opinião. Eu falei, tem que ler, cara, tem que estudar, tem que pesquisar, porque... Se uma pessoa estiver passando um momento vulnerável, ela solta uma palavra dessa, pode até prejudicar o emocional daquela pessoa, né? E você quer citar algum familiar seu? Claro, né? Eu vou deixar o pessoal ali, poxa, se não me citou, mas tem uma gratidão, né? Você tem uma gratidão assim, Thiago. Por exemplo, o Dr. Júnior. A gente jogava bola junto, muitos anos isso. E hoje ele é um grande médico, né? Cardiologista. Foi semana, acho que foi em agosto ou setembro, que eu encontrei, né? Tava até lá com um amigo. O Júnior tá trabalhando na área aqui ainda na região, não? Doutor Júnior? Sim, ele tem um consultório em Queimados, né? Ele tem um consultório multidisciplinar. Além de ele atender como cardiologista, ele ainda tem outros profissionais trabalhando junto com ele. Acho que ele trabalha, se não me engano, no Aircruz e alguns outros lugares, né? Foi muito importante eu ter ele é meu sobrinho, né? Eu sou tia dele. Foi muito importante ter alguém da área da saúde que me desse suporte, porque o Júnior, ele era assim... Eu recebia um exame e eu mandava para ele, eu falava assim, fala a verdade, o que tá escrito? Então ele falava comigo sem rodeios, sabe? Falava assim, diretamente. Então eu tive um suporte muito grande por parte dele, ele me ajudou muito, cooperou muito comigo, assim. E ele foi fundamental também nesse processo. E tem alguma idade certa para a pessoa se preocupar? Isso não fica no nosso controle. Sim. Né? Igual a gente estava conversando, que tem coisas que não estão no nosso controle. Também tem algo genético, tem vários... É muito complexo, né? São muitos fatores. Sim. Né? Muitos fatores. E assim, algumas coisas a gente pode, de alguma forma, evitar, né? De repente, o surgimento da doença, mas a gente não consegue ter um controle absoluto. Como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica e fumo. Sim. Você sabe que se você... fazer o uso dessas substâncias, você pode facilitar o aparecimento da doença. Você sabe que se você tiver um estilo de vida mais saudável, alimentação saudável, prática de atividades físicas, pode contribuir para o não surgimento. Uma coisa muito importante também que eu queria falar é para as mães que amamentam, né? No caso do câncer de mama, uma mulher, quando ela amamenta o seu filho, ela reduz as chances de desenvolver, desenvolver câncer. Uma amiga minha, a enfermeira Bianca, ela me passou essa informação. Então, quando você amamenta, você diminui as chances de ter, né, o câncer. Não é nada que possa, de alguma forma absoluta, né, mas reduz as chances. Então, uma vida saudável, hábitos saudáveis, vai facilitar. A questão da idade, né, a partir dos 40 anos, se não me falha a memória, já é o ideal para você ter esse controle. Mas se você tiver um histórico familiar, é interessante que você venha fazendo acompanhamento, né, um pouco mais antes. E sobre terapia para o paciente, ele consegue no funcionalismo público, quando estiver passando assim, seja prefeitura ou trabalho, consegue uma terapia para ajudar essas mulheres, né, que enfrentam esse desafio, não? Então, é um direito do paciente. Existe uma lei chamada Lei de 90 dias, que quando uma mulher recebe o diagnóstico, ela tem até 90 dias para iniciar, né, o seu tratamento. Né? Nós sabemos que muitas das vezes há uma certa dificuldade, profissionais, enfim.
E aí a gente vem falar um pouquinho de políticas públicas, porque eu faço tratamento, né, num hospital militar, então eu tenho acesso a um tratamento top de linha, assim. Eu faço tratamento dos maiores hospitais da América Latina, um hospital de referência no tratamento oncológico, porém, nós sabemos que há muitas mulheres que morrem nas filas e têm dificuldade de fazer um exame, exames básicos. Tem mulheres que ficam meses, anos, quem sabe, para fazer, de repente, alguns exames. Eu perdi algumas amigas, né, por não conseguir fazer exames. Então, assim, é muito complicado. Teria que ser algo, né, que abrangesse mais a população e que mais mulheres pudessem ter acesso a esse tratamento. Eu acredito, sim, que tenha mulheres que consigam ter acesso, mas, no geral, na totalidade, eu acho que todas não são alcançadas. Precisa ser... Por isso que é bom as publicações na internet, chamar a atenção das autoridades. Sim. Como eu falo, todo mundo precisa de todo mundo. E ainda mais nesses momentos mais sensíveis na vida da mulher, né? Porque só quem passa que sabe. E o estado emocional da paciente influencia muito na questão do progresso? Thiago, é fundamental. Isso eu posso falar para você com propriedade, porque da forma que você leva o seu tratamento é que vai ditar o seu estado de cura. Se você receber o diagnóstico e você paralisar e você achar que de fato você, né, não tem jeito, não tem cura, não tem chance, de fato isso vai acontecer. Aquela coisa de você mentalizar, você acreditar no seu processo de cura. Então, depende muito de você. Eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu ativei, né, modo sobrevivência, mas eu tentei levar de uma forma muito leve. Sim. Muito, muito leve. Pela questão do meu filho, que estava sentindo muito no momento. E eu falei, bom, preciso tornar isso tudo muito leve. Então, o corte do meu cabelo, perder o cabelo foi leve. Eu continuei fazendo atividade física. Eu me cerquei das pessoas que eu amava. E eu tentei levar de uma forma muito, muito leve. Eu me lembro que toda vez que eu ia para quimioterapia, sim, eu tinha algo comigo que eu pensava assim, bom, já tô careca, sem sobrancelha. Minha aparência tá horrível. Então eu me arrumava, eu colocava um brinco, eu passava maquiagem. Isso aí, e eu mente ia. positiva. Isso, eu colocava uma roupa bem bonita e eu já ia pra quimioterapia. E aí toda quimio eu tirava uma foto e eu botava assim, uma dose da minha cura. Primeira dose da minha cura, segunda dose da minha cura. E a palavra tem poder, sabia? Terceira dose da minha cura. E aí eu tirava foto, eu brincava, zoava, assim, levava na esportiva aquele momento para tornar de alguma forma mais leve. E assim eu comecei a alcançar, né, muitas pessoas, eu comecei a crescer na rede social dessa forma, porque eu tentei levar de uma forma muito leve, porque se eu acreditasse que não tinha jeito, acho que aquilo ali ia acabar interferindo. Então, eu me lembro que quando eu terminei a minha quimioterapia, quando eu fui refazer os exames para saber como é que estava, os nódulos que tinham na minha mama, eles reduziram quase 100%. Sensacional. Então foi muito importante. A sua mentalidade, sabia? Eu acreditar no meu processo, né? Exatamente. A mentalidade, quando a gente pensa positivo, igual... Aí você ativou o modo Gisele. Sim. Antigamente. Foi necessário. Não, sim. Mas aí tu tem alguma coisa para passar pro pessoal que talvez receba esse diagnóstico assim? Uma mensagem para as mulheres de casa assim, que talvez tá passando esse processo, recebeu hoje ou amanhã. Você teria alguma palavra para elas assim, para essas mulheres? Então... É um processo muito complicado, mas o que eu tenho para dizer para você pode até parecer clichê, mas eu quero te dizer que vai passar. Tudo é uma fase. No primeiro momento você vai sentir medo, mas eu quero te dizer que é normal sentir medo, mas não deixe esse medo te paralisar. Você tem que tentar continuar avançando, não deixar esse medo te paralisar de forma nenhuma. Vai passar. A frase é essa. E uma coisa também que eu quero falar para você é que haverá amor. Você pode ter certeza que esse amor vai te curar e você vai ficar bem. Excelente. E a psicologia? A psicologia é minha paixão, a psicologia me ajudou, eu vivo a psicologia, eu respiro a psicologia. Nem infelizmente, né, eu precisei trancar a faculdade no período do tratamento, ainda tentei estudar. Só que foi muito difícil conciliar, né, estudo com tratamento. Eu tentei por algum momento, eu achei que eu conseguiria dar conta, mas eu optei em parar um pouquinho, dar uma pausa e tentar ir no meu tempo, e agora eu vou retomar, se Deus quiser, e vou conseguir concluir. E eu acredito, eu tinha planos, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu falei, bom, eu vou trabalhar na área esportiva, meu filho é atleta. Falei, perfeito. Bom, teu filho joga mesmo? Ele joga. Qual é a posição dele no campo? Qual é a posição? Ele é centroavante, e é ponta direita, esquerda, eu não sei muito bem. Mas ele joga. Boa. E aí eu falei, bom, vou atuar nessa área, uma área que eu gosto, que eu tô inserida, você trabalhar na psicologia de esporte e tudo mais. Eu tenho até entrado em alguns clubes. Mas daí, bom, surgiu o câncer. Eu falei, bom, eu tô no meu lugar de fala.
Exatamente. Eu tô no meu lugar de fala e eu quero cuidar dessas mulheres porque eu sei como foi, eu sei como é que dói, eu sei que é diferente. Você viveu na prática, né? Não é Sim, teoria, não, é prática. não é na respeitando prática. todos os profissionais, né? E aí, quando a gente conversa com alguém que já passou pelo mesmo processo, é diferente. Sim. Porque, de repente, ela faz uma queixa de algo e você entende. Porque quando a gente fala pra uma pessoa que não passou por esse processo e você, de repente, se queixa, ai, poxa, meu cabelo caiu. Aí a pessoa fala assim, mas pelo menos você tá viva. Muito simplório para um contexto, Sim, né? Mas aí é a dor daquela mulher. É a dor. Só quem passa sabe. É a perca dela, a gente precisa respeitar. Então, isso é muito importante também, a gente valorizar o que a pessoa está sentindo e entender. Bom, eu não sei o que ela está passando, então não vou usar nenhuma frase. Eu vou só abraçar, vou acolher e tá tudo certo. Porque às vezes as pessoas tentando ajudar acaba de alguma forma mexendo com o psicológico dessa mulher. E mexe. É bom até ficar em silêncio, né? Sim. Acolher, acho que é o melhor. Tipo assim, eu não sei o que falar, então vou acolher, vou dar um abraço, vou orar por você, vou te desejar energias positivas, né? Eu passei por algumas situações muito engraçadas nesse processo, mas graças a Deus eu tenho um psicológico muito bom, eu falo que a minha mente é treinada. Parabéns. E aí, as pessoas vinham, quando descobriam, né, que eu tava doente, elas vinham conversar comigo e parecia que elas estavam vindo me dar os pêsames, assim. Sim. Só faltava vir com a coroa de flores e, tipo, você tá morta. Aí vinha assim, ai, porque a minha tia morreu. Porque eles têm a crença da sentença. Eles a minha vizinha morreu, e aí... Ou senão, quando eu falo, porque eu sou paciente oncológico. Ué, mas nem parece que você tá doente. Mas assim, a pessoa pra estar doente não precisa parecer. Exatamente. A gente tem aquela questão de que a gente acha que a pessoa tá doente. Bom, ela tem que tá com câncer, ela tem que estar acamada. Cabisbaixa, triste. Não, né? É uma frase que uma amiga minha fala. Ela fala assim, Gisele, quando eu descobri o diagnóstico, ela foi uma das minhas primeiras amigas a saber. Ela falou assim, Gisele, quando a morte chegar, que ela te encontre viva. E isso é uma frase que eu levo pra vida, sabe? Então eu preciso viver. Uma hora ela vai chegar e quando ela chegar eu preciso estar vivendo. Não posso estar esperando, sentadinho esperando ela. Não, eu tô vivendo. E aí eu tô vivendo, tô fazendo tudo que eu tenho vontade, tô realizando sonhos, desejos antigos. Exatamente. Eu tô vivendo, a gente vai levando. E sem contar os amigos. Eu até falei isso aí antes, mas os amigos são fundamentais. A família é fundamental, né, nesse processo de cura, esse processo de acompanhamento. Porque às vezes manda uma mensagem, manda uma palavra, como é que você tá, e se reúne. E tem que fazer aquele espírito de corpo que eu falo. Tiago, foi muito importante. Eu lembro, assim, eu precisava, uma das etapas assim, do tratamento, né? Faz parte do meu tratamento, é a questão da atividade física. Boa. E eu me lembro que eu malhava todos os dias. E aí, as minhas amigas revezavam pra ver quem ia pra academia comigo. E a gente ia pra academia em grupo, sabe? Aquele grupão, todo mundo malhar junto. E aí, tinha dias que eu tava muito mal. E eu me lembro que uma amiga uma vez falou assim, Gisele, como é que você tá? Eu falei, eu não tô bem hoje. Ela, vamos correr? Eu falei, vamos. A gente correu em silêncio, eu chorei. E a gente corremos. E assim, num determinado momento, já... extravasei. E aí depois começamos a conversar sobre outras coisas e aí passou, aquele sentimento que eu tava sentindo naquele momento passou. Foi muito importante, porque elas não me olharam com um olhar de pena, sabe? Sim. De pobre coitadinha. Elas falam pra mim, Gisele, você não mora na Coitadolândia, você não é vítima das circunstâncias, vambora, você tá passando por isso, a gente tá com você e você vai superar. Então, assim, foi muito importante. Assim, eu tive amigas, assim... Foi fundamental, sabe? Sensacional. A gente conhece, claro, nesses períodos que você vê mesmo a essência da pessoa exalar. Que a palavra ela tem um poder, eu acredito que o mundo, e está escrito também na Bíblia, que o mundo foi feito pela palavra, né? Que foi o Haja. Então, eu estava até vendo um estudo essa semana sobre uma neurocientista que ela colocou os eletrodos no cerebelo, no couro cabeludo da jornalista, e ela começava a falar palavras positivas. Você é boa, você é inteligente, você vai conseguir. E uma onda cerebral, numa parte do cérebro, não sei se é temporal, elas eram ativadas. Acho que era ondas alfa, que é de criatividade, de autoestima, etc, né? E também colocou as palavras negativas. E numa parte do cérebro também era liberada ondas betas, que aí irritava aquela região, a pessoa... Ficou um lado negativo. Então, já tá até na internet essa reportagem. Então, hoje, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o poder das palavras. Tanto que as suas amigas chegou, palavras positivas. Você consegue, você pode, você não tá na Coitadolândia. E você também, como uma mulher forte, uma mulher exemplar, você abriu o coração, abriu sua mente e você tá hoje vivendo isso. Foi porque eu fico pensando, se eu tivesse me entregado, ia ser bem complicado. Então eu precisei viver, eu precisei fazer tudo aquilo que eu tinha vontade, assim.
eu de fato vivi o processo. Sabia que era necessário, eu fui vencendo as etapas, cada etapa era bem desafiadora, mas eu fui encarando na medida do possível. Como eu falei, eu costumo falar que a nossa vida é uma montanha russa. Exatamente. E aí tinha altos, tinha os dias mais difíceis, mas ainda assim eu ia vivendo. Então eu não me privei de nada, sabe? Eu vivi, eu estive perto de quem eu amava, eu vivi tudo de uma forma muito intensa. Eu já era uma pessoa muito intensa, eu me tornei mais intensa ainda, porque eu dou valor a coisas, a momentos assim, que muitas pessoas às vezes nem dão tanta importância. E eu aprendi a valorizar muito a vida, assim. A gente costuma falar, a gente que é paciente oncológica, a gente costuma falar que a gente dorme e acorda com a morte. Sim, todos nós somos vulneráveis. E aí a gente ainda um pouquinho mais, então você acaba querendo viver tudo de uma forma muito intensa. Sabe? Você aproveitar quer fazer o momento isso. Mesmo. A gente acaba se tornando essa pessoa. Eu estava até falando sobre esses dias, nós vimos pessoas, mulheres, né, que estavam tratando câncer e vieram a falecer, pessoas até bem conhecidas na grande mídia. E aí quando essas mulheres partem, a gente que está passando pelo mesmo processo, a gente sente como se um pedaço da gente estivesse indo também. Estão muito envolvidas, né? Mas ao mesmo, porque a gente acaba sentindo a mesma dor. Mas ao mesmo momento, a gente sente uma vontade de viver tão grande. É como se a gente quisesse viver os sonhos daquela pessoa que partiu. Entendi. A gente tivesse o ânimo daquela pessoa, a alegria daquela pessoa viver. E a gente acaba acolhendo isso tudo e a gente acaba querendo viver com mais vontade, com mais intensidade. E assim eu tenho feito. Uma coisa que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo um curso de fotografia. Sensacional. Eu decidi fazer um curso de fotografia, uma coisa que eu sempre gostei. Eu falei, não, eu vou me desafiar, vou lá e vou fazer. Isso, já deu certo. E a gente vai vivendo, vai fazendo coisas, vai produzindo, a gente vai se reinventando. Vai se reinventando. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, eu tenho total consciência disso, mas a gente vai vivendo, a gente não pode paralisar, não pode deixar o medo paralisar, não pode deixar a circunstância te paralisar, né? Eu costumo falar, eu gerei um milagre em um ano. Exatamente. No ano de 2023, eu fechei um diagnóstico, estava com câncer. Em 2024, em dezembro de 2024, eu descubro uma gestação. Eu estava gestando, uma coisa que é improvável para medicina. Improvável para medicina. E aí a minha filha tá lá, linda, perfeita, saudável. Os médicos diziam, tinha aquela preocupação de que ela pudesse vir com alguma deficiência muito severa. E graças a Deus ela é super saudável. Então assim, eu vejo o cuidado de Deus, então eu vivo. Sou feliz. Zélia, você tá passando por isso. Não, mas tá tudo bem. Não vou falar pra você que eu sou a positividade, que eu sou alegre todos os dias, que eu ando na rua jogando florzinhas pro alto. Exatamente. Não, tem os dias mais difíceis, mas ainda assim, eu não deixo que esses dias difíceis sejam prioridade na minha vida. Eu vivo aquele momento difícil e no dia seguinte, vida que segue. E também, eu tenho que ressaltar aqui, Deus é especialista em transformar caos em bênçãos. Eu sei que quem está passando já, a mentalidade muda muito, né? A questão da sensibilidade sobre as outras pessoas que passam por desafios. Mas tem uma frase do Dr. Augusto Cury, eu gosto de ressaltar ela. Dr. Augusto Cury, psiquiatra, tu vai fazer psicologia, talvez vai ler muito sobre ele. Que é para nós não termos medo dos dias mais tristes ou difíceis da nossa vida, que não é fácil. Mas para a gente aproveitar para escrever os capítulos mais importantes da nossa história. E os filhos como combustível? Se essas bênçãos aí, heranças do Senhor. Então, como é que funciona isso aí? Eu já tinha um ânimo a mais, né, pra lutar contra o câncer, que era o Giovanni, né, que no momento que eu descobri o diagnóstico ele tinha 6 anos. E aí Deus me deu um fôlego a mais, né, que me deu a Angelina. Né, eu tenho 2 filhos, eu sempre tive o sonho de ter 2 filhos. Quero ressaltar isso aqui, que isso é muito interessante. Quando eu casei... E veio um casal, né? E aí quando eu casei foi muito engraçado, porque eu falei assim, bom, eu quero ter 2 filhos. E o primeiro vai ser um menino, e o nome dele vai ser Giovanni. E a segunda vai ser uma menina, o nome dela vai ser Angelina. E a gente já tinha feito todo o planejamento, né? E aí nós casamos, aí passou um período até eu conseguir engravidar e tudo mais. E aí quando eu gerei o Giovanni, do jeito que eu sonhei. E aí todo mundo falava, Gisele, como pode? Eu falei, a Ana pôde escolher, eu também posso escolher. Eita. E aí eu falei pra Deus, aí falei, jogou não, a palavra, joguei. E eu falei, não, Ana escolheu, eu vou escolher também, então eu quero um menino. E aí quando nós começamos a planejar ter o segundo filho, foi quando eu recebi o diagnóstico. Sim. E eu me lembro que o sonho do meu filho era ter uma irmã. Todo dia ele me cobrava, mãe, eu quero uma irmã, todo mundo tem uma irmã, meus amigos têm uma irmã e eu não tenho. E eu falei pra ele, meu filho, olha, infelizmente, a mamãe não vai mais poder ter filho. Porque quando a gente começa o tratamento, a primeira coisa que os médicos perguntam é se a gente tem filho, se a gente tem desejo de ter mais filhos, pra fazer a questão do congelamento de óvulos. Só que eu não queria me prender
né? Nisso eu precisava, de alguma forma, cuidar de mim, focar no tratamento. E eu falei, não preciso, não vou congelar óvulos, enfim. Um sonho que nós tínhamos, né, de ter o segundo filho, naquele momento adormeceu. Sim. E aí, meu filho falava, mãe, você não vai mais poder ter filho. Eu falei, mãe, filho, infelizmente, a mamãe não vai poder mais ter Angelina, porque já tinha nome, tá? Caramba. Não vai poder ter Angelina e isso tudo é muito mais. Profundo, sabia? Eu falei, bom, acabou o sonho ali. E sempre algumas pessoas falavam assim, mas para Deus não é impossível. Eu falei, não, para Deus não é impossível, mas eu acredito que não vai acontecer, porque de alguma forma eu não queria me apegar naquilo para não me frustrar. Sim. Eu falei, Deus gosta de surpreender. Ele gosta. Eu falei, bom, eu não vou me apegar nisso, porque eu sabia que se Deus quisesse, ele era capaz de fazer, mas eu falei, não vou me apegar para eu não sofrer caso não aconteça. Sim. Para eu não me frustrar. Então eu preciso focar no meu tratamento. Uma defesa também, né, emocional. Sim, totalmente. Falei, bom, preciso me proteger para eu não me frustrar e isso me prejudicar ainda mais. E aí eu me lembro que quando nós descobrimos a gestação, e eu contei pro meu filho, eu ainda falei assim, bom, Deus honrou a fé do Giovanni, porque era o sonho dele ter uma irmã. Deus honrou a fé dele. E aí era uma coisa que ele, quando a gente foi contar pra ele, a gente ficou até um pouco preocupado, mas ele ficou todo feliz, assim, ele é todo feliz, ele ama a irmã dele é recíproco, porque ela é muito apegada a ele também. E é um fôlego a mais pra gente continuar lutando, a gente continuar insistindo. Todos os dias eu peço a Deus pra que ele acrescente meus anos de vida. Eu peço todo dia a Deus, eu quero ver, né, a Angelina completar 15 anos, meu filho dançar valsa, eu quero poder criar eles. Então, assim, foi um fôlego a mais, porque a gente, quando passa por esse momento, Thiago, é muito complicado. E não é só eu que sinto isso, não. Algumas pacientes sentem isso também. Num primeiro momento, inclusive quando eu recebi o diagnóstico foi assim, a minha vontade era cavar um buraco e me enterrar, sabe? A gente, tipo, meio que quer se isolar, né? De tudo, assim, né? Assim, eu tinha uma vontade, assim, de sumir, sabe? Desaparecer. Minha vontade era cavar um buraco, assim, me enterrar e não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E você nem viveria isso que você está vivendo, caso eu entendo isso perfeitamente, né? Que a gente, às vezes, nossa mente trava tanto ali que parece que não tem mais perspectiva e esperança, né? Sim, e tanto que quando eu descobri, eu tive essa dificuldade de contar para as pessoas, porque na minha cabeça eu falei, bom, eu vou morrer. Eu falei, não, preciso lutar. Tava pregando peça a sua mente. É porque a nossa mente, ela prega peça a gente, né? Sim, assim, eu tava muito convicta. Quando eu ia para sessões de terapia, eu já chegava e falava assim, olha, eu vou morrer. Não tem jeito, eu vou morrer. E minha psicóloga conversava muito comigo. Ela diz, Gisele, você nunca mais vai ser a mesma. Você tá vivendo hoje, em vida, um luto. E o luto dói. Por isso que tá doendo, por isso que tá sofrendo. Você não vai ser mais a mesma e nem quem tá passando nesse processo junto com você muito próximo vai ser o mesmo. Então, não tem como você ser a mesma nunca mais. Então, por isso que tá doendo, porque vai ter que mudar. Algumas coisas vão ter que se adaptar, readaptar. Então, por isso que você tá sentindo isso. Então, foi muito complicado no início pra mim. Foi muito difícil. Até entrar na fase da psicoadaptação, nova fase, né? Foi muito complicado, assim, até eu conseguir digerir o que estava acontecendo e entender, não... E assim, uma coisa que foi muito importante, assim, por um momento, eu pensei em não tratar. Sim. Falei, bom, não vou tratar, não vou fazer nada, vou fingir que nada tá acontecendo e deixo isso pra lá. Só que eu pensei, bom, qual o legado que eu vou deixar pro meu filho? Exatamente. O que ele vai dizer? Bom, não, a minha mãe tentou, a minha mãe lutou, a minha mãe fez o que podia, ou não, minha mãe se entregou, minha mãe foi covarde. Eu falei, bom, eu preciso lutar para deixar um legado para ele. Então, assim, eu costumo falar que é muito ruim a gente passar por essa vida e não deixar legado nenhum, não deixar nada de bom. Então, eu venho lutando dia após dia por essa questão mesmo, sabe? Deixar um legado. Imagina, eu passar e amanhã ou depois eu morrer, e aí? O que a Gisele construiu de bom? O que ela fez? O que ela ensinou? Então, isso aí é uma coisa que eu vou levar para a vida. Gisele, tem alguma fundação, alguma ONG que você queira citar, que te apoia, alguma viagem? Fala, fica à vontade aí. Eu quero falar de 2 grupos muito importantes. Eu quero falar sobre a APA, que é Amigas do Peito Por Aí, que é um grupo formado de pacientes oncológicas. E esse grupo promove passeios, promove cultura, a ida de pacientes a show. E é um grupo muito interessante, muito importante. Eu participei e assim, eu tive um apoio fundamental no início do meu tratamento, porque você acaba tendo convivência, né, com outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo que você. Eu acabei não me sentindo tão deslocada, porque até então não conhecia ninguém. Então foi muito importante. Eu quero falar também sobre a Fundação Laço Rosa. A Fundação Laço Rosa é uma fundação muito séria, uma das mais sérias do país, e ela promove políticas públicas. Eles têm uma carreta, um mamógrafo que passa por todo o país, levando exames de forma gratuita, mamografia de forma gratuita,
gratuita para a população. Além da carreta, né, tem cursos de perucaria, diversos cursos que promovem, né, proporcionam à população, a nós mulheres, um curso profissionalizante que muitas das vezes, de repente, a gente não tinha oportunidade. Então, é uma fundação muito séria, é um projeto muito sério, muito importante. Eu tive a honra de participar, né, de alguns eventos, de algumas coisas, e são projetos bem sérios. E para o pessoal de casa querer te acompanha nas redes sociais, deixar o Instagram, TikTok, então, vamos lá. Como é que tô no faz o pessoal Instagram, Instagram e tô no TikTok. Pera aí, lá eu passo conto um pouquinho do meu dia a dia, Sim. questão do tratamento, dou dicas, né, algumas dicas para pacientes e tudo mais. Vamos lá, o meu arroba no Instagram é Gisele de Lima, arroba Gisele de Lima 35. E no TikTok... TikTok é o que mais viraliza, então, né? no TikTok eu tenho um alcance bem legal no TikTok, graças a Deus, assim. No TikTok é arroba a Gisele de Lima, com 2 L's. E você de casa pode ficar despreocupado que eu vou corroborar na descrição as redes sociais dela. Gisele, muito obrigado. Sucesso. Precisar de mim para qualquer coisa, se eu puder ajudar, você ama a tua família, seu marido é gente finíssima, seus filhos já são heranças do Senhor, e você pode se despedir pro pessoal de casa. E você que tá em casa, não deixe de se inscrever não. Ajuda um amigo aí a crescer. Curte, comenta, compartilha pra gente abençoar e transformar mais vidas, tá bom? Esse momento é seu, fica à vontade. Então, quero dizer para você que de repente está passando por esse processo que eu tô passando também, tá encarando um câncer, ou tem alguém na família, algum familiar que está passando por esse processo também. Como eu já disse aqui, é um processo, vai passar. Não pergunte a Deus o porquê, mas para que você está passando por isso. E acredite na sua cura, acredite em cada etapa vencida, porque eu costumo falar sempre que ainda que eu não tenha o meu corpo físico curado, eu creio que eu tenho as minhas emoções, os meus sentimentos curados, porque Deus tem me sustentado. E até a próxima. Tamo junto. Ou você muda ou tudo se repete. É isso.